Bem-vindos a mais um podcast Mais Mulher. Eu sou Eugênia Guiar e é sempre uma alegria estar aqui com vocês e com essas maravilhosas aqui que a gente recebe. Hoje a gente vai bater um papo com ela, que é mulher, enfermeira, mãe, linda, Camila Mendes. Bem-vinda. Tô muito feliz em te receber aqui. Ai, obrigada, Eugênia. Tô muito feliz pelo convite, por ser entrevistada por você, que a gente conhece também como mãe. Eu falo que a maternidade transforma a mulher, né? Então a gente conhece, né, a Eugênia antes de ser mãe e a Eugênia mãe. Obrigada, tô super feliz. Também. E é verdade, né? É como se fosse um portal. A gente nasce junto com eles, né? Eu falo assim que nasce uma mãe, né? E aí nasce uma mulher também junto com essa mãe. Tudo muda, assim. A gente vive assim numa praticidade, numa rotina, e eu falo assim que o dom da maternidade traz muito isso pra gente. Porque a gente é muito individualista. Aí a gente quer fazer tudo assim, certinho. Aí quando você é mãe, aí você vai vendo que as coisas vão encaixando, que você não precisa ser metódica desse tanto, e vai dando tudo certo. E hoje a gente chamou ela aqui para bater um papo sobre a trajetória maravilhosa da Camila. Ela atua na área da saúde há mais de 18 anos. Essa mulher linda, né? Então a gente convidou ela para saber um pouquinho, assim, como ser uma mulher, mãe, independente e que trabalha em promoção da saúde. Como é, Camila? Conta pra gente. Então, minha trajetória começou assim muito novinha. Meu primeiro emprego foi em uma clínica. Então, eu falo assim que tudo começou dali, porque até então eu não tinha noção que eu iria fazer enfermagem, que eu iria ser enfermeira. Meu pai, o sonho dele era que eu fosse juíza, nada a ver, agora eu sou enfermeira. E aí começou tudo lá na clínica mesmo. Aí fiz faculdade, fui me interessando pela área da saúde. Só que é engraçado porque o cuidado sempre me chamou a atenção. A questão do cuidar. E isso sempre foi muito, assim, pequenininha mesmo. Assim, eu tinha o hábito de cuidar muito da minha irmã, assim, aquele amor, assim, de cuidar muito dela, de cuidar da casa, de cuidar dos meus pais, dos meus avós. Então, acho que foi uma oportunidade, assim, que se abriu lá dentro da clínica. E aí as coisas foram acontecendo. Fui fazendo faculdade, aí fui trabalhando nessa área da saúde da mulher, que foi outra área que me encantou muito. Aí depois surgiu a oportunidade de ir para a área de medicamentos, só que aí lá também fui mexendo com essa parte de saúde da mulher, porque a linha que eu mexi era reprodução humana, então você acaba entrando muito ali dentro do envolvimento da família, porque o sonho da mulher é ser mãe. E aí, eu não era mãe, mas eu fui entrando ali dentro daquele sonho daquela família ali, de constituir uma família como mãe, como pai, e isso sempre me encantou. E aí quando eu tive a oportunidade de ir para outro laboratório, também foi saúde da mulher. E aí hoje onde eu estou, fico na saúde da mulher, mas aí agregou a saúde do homem, ou seja, né, estou na saúde dos dois, do homem e da mulher. Então eu estou na saúde da família realmente. Nessa área focada na saúde da mulher, o que você percebe assim que acontece mais? Onde você intervém mais? Essa parte assim quando a gente fala da saúde mesmo, como eu estou muito na parte da saúde da mulher e do homem, então a gente lida muito com essa parte da infertilidade. E acaba assim que a gente vê, é normal a gente ver esses casos assim de mulheres que buscam esses sonhos e a gente acaba meio que se envolvendo. Mas assim, uma coisa que chama muita atenção, porque a gente tem fase, então a gente tem a fase onde a gente tem a parte da pré-concepção, então a gente começa a trabalhar muito nessa área também. Depois vem o sonho da concepção, depois vem o sonho da maternidade. As fases vão evoluindo, desde a mulher jovem até a mulher mais madura. Então vai entrando na fase da menopausa, você vê a questão da longevidade. E o que isso, assim, eu falo que não pode mudar, é a qualidade de vida da pessoa. Então, seja tanto na saúde do homem como na saúde da mulher, tudo envolve qualidade de vida. Então, desde um tratamento que você coloca ali para uma pessoa, você tem que pensar lá na frente, como que vai ser a qualidade de vida dessa pessoa utilizando esse medicamento? O que isso, porque todo medicamento hoje, ele tem algum efeito colateral, a não ser fitoterápico, ponto, para não ter nenhuma reação. Então, o que isso futuramente pode acarretar nessa pessoa? Então, a gente pensa muito assim no cuidado da pessoa mesmo, no cuidado como um todo. Eu falo assim, tanto a gente fala da questão da saúde, mas
o emocional, às vezes, ele é muito mais levado em conta do que o próprio tratamento medicamentoso. Às vezes, pelo simples fato de você sentar e conversar com uma pessoa, aquilo ali você já está tratando ela, porque talvez para ela é só uma falta de atenção que talvez ela não tá tendo na família, dentro da casa dela. Então, assim, algo assim que eu acho assim, que não muda, assim, e que não pode mudar, é o que você vai promover para essa pessoa em ela ter qualidade de vida. Pensando hoje na longevidade, hoje a população está demorando, tá envelhecendo muito mais do que antigamente. Hoje você vê muito mais idosos na rua. Como que esses... Eu quero assim, ficar uma velhinha bem ativa, pelo amor de Deus. E vai ficar, não tenho dúvida disso. Olha pra essa mulher, gente, maravilhosa. Gente, a Camila, ela é enfermeira, mãe, como a gente já falou aqui. E ela vai contar um pouquinho pra gente agora como que ela faz pra administrar tudo isso, né? Eu acompanho ela, então assim, se exercita, cuida da saúde, é mãe, trabalha viajando. Como que você consegue, Camila, administrar isso com tanta maestria? Eu falo assim que foram aos poucos. Tudo assim vai caminhando mesmo, assim, para que a gente consiga administrar. Eu trabalhava, não viajava. Então, quando eu engravidei da Estela, eu entrei numa empresa que eu precisava viajar uma semana. Então, eu ficava uma semana fora de casa. Então, deixava o meu esposo e depois que a Estela nasceu, eu deixava a Estela em casa. E aí, você vai começando ali a administrar sua vida nesse sentido. E aí, vai aparecendo pessoas que eu falo que são anjos que Deus coloca na nossa vida para dar suporte pra gente. Graças a Deus, eu tenho, assim, uma rede de apoio, assim, que eu falo que sem eles, talvez eu não daria conta de tudo. Então, assim, teve pessoas muito importantes, assim, na minha vida, assim, cuidou da Estela bebezinha. Agora veio a minha sogra, que fica com ela o dia inteiro. Tem a minha mãe, que cuida da minha casa. Quando eu viajo, tem o Vitor, e a Estela não separa do Vitor momento algum. Ela fica com o Vitor o tempo inteiro. Ela morre de medo, assim. Ela fala assim, vocês vão viver pra sempre, Estela, juntos pra sempre. Porque pra ela, família é algo importante. Mas também foi coisas que a gente foi criando na cabecinha dela. E ela não separa do pai dela por nada. E aí a minha rotina realmente é uma rotina corrida, porque assim, a gente trabalha na rua, a gente visita médico e a gente tem eventos pra fazer e a gente é estudando e é muita coisa ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo a gente tá programando uma viagem que a gente tem que fazer naquela semana, porque naquela semana você tem que estar naquela cidade. E aí eu falei assim, gente, mas como que vai ficar eu, Camila? Eu não tenho 1 minuto pra pensar na Camila. Eu só penso na Camila como esposa, só penso na Camila como mãe, como filha, porque ainda tem a minha mãe, meu avô, meu irmão, que a gente acaba assim cuidando também. Sim, por mais assim, que minha mãe já tem a vida dela, mas eu, em momento algum, eu não deixo de preocupar com ela. Eu sempre quero saber o que está acontecendo, entanto que toda semana eu estou lá na casa dela. Se ela me mandar um oi agora, respondo, oi mãe, tudo bem? Mesmo que ela vai responder bem, porque assim, às vezes ela não tá passando por nada, mas ela quer conversar. E aí, a partir desse momento, eu pensei, como que eu vou cuidar da Camila? A Camila não tem tempo pra Camila. Aí eu comecei, falei assim, não, eu preciso de um tempo pra mim. Aí foi aí que eu procurei essa parte de ir pra uma academia. E aí eu fui pensando, eu ia pra academia, eu chegava em casa, nossa, mas estou tão cansada, vontade de ficar deitada nesse sofá aqui, pelo menos uns 30 minutos e depois ir pra essa academia. Só que aí eu comecei a trabalhar a minha mente, eu falei assim, não, a Camila vai pra academia porque na academia ela só vai pensar na Camila, ela não vai pensar em outra pessoa, ela vai pensar só na Camila. Aí a partir desse momento aí mudou tudo. Então tem o quê? Um ano e meio que eu estou na academia e ainda assim, tem semana que é mais corrido, mas sempre tem que ter um dia na semana que eu tenho que ir. Se eu não consigo ir os 3 dias que eu coloquei como meta, só tenho tempo no sábado, então só vou no sábado. Mas aquele ali é porque eu sinto que é o meu momento, é o momento meu mesmo, de se sentir bem. Maravilha. Então é isso, pra você conseguir administrar isso com tanta maestria, porque eu acompanho essa mulher, gente, ela é incrível. É através da sua rede de apoio, que é muito importante pra você. Fala assim que o homem, o esposo, o pai, ele tem uma figura muito importante na vida da mulher. Às vezes a gente não tem noção, assim, a gente fala assim, nossa, a gente vê, assim, quantas mães solteiras tem hoje? Muitas, e assim, eu fico pensando assim, eu olho assim pra elas e falo, nossa, realmente, elas dão conta de tudo sozinha. Eu fico me imaginando, será que eu daria conta? Porque
o Vitor, ele é muito presente, assim, na vida da Estela, de gostar de levar ela pra escola, de chegar em casa, olhar a agenda dela, o que ela tem de tarefa. É muito difícil ele esperar eu chegar para poder fazer tarefa com a Estela. Então ele pega e faz a tarefa com a Estela. E quando o Vitor não tá em casa, aí é minha sogra, é minha mãe, é todo mundo que tá ali comigo, ali realmente me apoiando. Rede de apoio. Rede de apoio, hein, mulheres? E como que você faz, Camila? Conta pra gente um pouquinho as delícias e os desafios que você encarou no decorrer da sua jornada para se tornar essa mulher hoje, independente, que é referência no que faz, que gosta do que faz. Conta um pouquinho pra gente. Eu falo assim que o maior desafio, eu sempre fui muito tímida, né? Eu comecei a desenvolver essa parte da comunicação depois que eu comecei a ir para a área de indústria farmacêutica, porque acaba que a gente fala de medicamentos, a gente fala de tratamento, mas a gente acaba tendo um lado comercial também. E isso pra mim foi um grande desafio. Como ser uma pessoa comercial, uma pessoa que só fala da saúde? Como que eu vou vender isso sendo que eu só sei falar da saúde? Então isso pra mim foi um grande desafio, assim, hoje, pensando na minha vida profissional, hoje. Essa parte comercial, eu falo assim, que me ajudou muito, assim, não só em questão de chegar aonde eu preciso chegar, eu tenho uma meta hoje, então como que eu vou atingir essa meta? E também na minha vida também pessoal também, porque essa gestão também, ela faz parte muito da nossa vida pessoal. Hoje eu tenho uma casa, então o que eu quero com essa casa? O que eu quero mudar aqui? E muitas vezes eu falo assim, Vitor, a gente vai fazer isso e isso. Aí ele fala, mas você tem dinheiro pra isso? Eu falo assim, não, a gente tem. É pensando na gente, porque ele também tem que contribuir com a parte dele. Então, assim, é muito assim, eu falo assim que esse foi um dos maiores desafios que eu não vi, assim, muito, assim, em mim. Esse lado, assim, vendedora, sabe? Assim, de se vender mesmo. E também uma questão também que eu me pegava muito, assim, era como lidar com o médico homem. Porque, assim, tem toda uma questão, assim, você fica um pouco retraída, né? Às vezes você fica, assim, um elogio vai te deixar desconfortável. Dependendo do elogio, você vai achar que é um assédio e acontece realmente algum assédio. Não falo, assim, na classe médica, mas também com os colegas, na rua. Então, assim, e isso acaba hoje, vendo a Camila hoje, eu já consigo lidar de forma normal e me sair super bem, assim, disso, assim, sem ir por um outro lado. Também, assim, a gente cria a nossa imagem. Como eu vou muito, desde 2016, eu e o Vitor estamos muito dentro da igreja, então a gente preza muito para esse lado família. E eu sempre procuro, assim, me apegar muito nesses detalhes, assim, da família, em todo lugar que eu vou. Se eu entrar num lugar hoje e eu ver a foto de uma família, talvez eu nem vou falar primeiro da Camila dentro da empresa que eu estou. Não vou me apresentar Camila e a empresa, mas eu vou falar daquela pessoa como família, daquele pai como pai representante da família, daquela mãe como representante daquela família. Porque eu acho que esses são valores que a gente tem que fazer mais, porque a família hoje ela tá acabando. Então, assim, a gente acha que casamento é lindo para uma festa, mas a convivência ela é um desafio diário. E se a gente não começar a alimentar isso, vai virar bagunça daqui pra frente. Ninguém vai respeitar ninguém, vai virar um negócio que ninguém vai dar conta mais. E falando de referência, né, que você traz a família como essa referência muito forte pra você, quem são suas maiores referências femininas hoje? Sim, eu falo muito da minha mãe. Eu tenho que falar dela assim como referência. A minha irmã também, porque minha irmã é uma pessoa assim, a Lívia é super dedicada, assim, estudiosa, inteligente. Minha mãe sempre foi assim, matriarca mesmo, de cuidar da família. Aí, quando eu comecei a ir pra igreja, eu comecei muito a estudar a história de Maria. E eu vi assim, gente, que mulher de fé. Ela acreditou que ela estava gerando um filho do Espírito Santo. Ela acreditou que tudo iria dar certo. E eu fui alimentando aquilo ali comigo. Eu falei assim, então, sabe, a gente tem que ter um pouquinho desse lado, assim, de acreditar na gente, acreditar no que Deus vai dar pra gente, assim. Deus colocou isso no meu coração. De ir lá conversar com Deus pra que isso realmente seja algo certo. Então eu falo que a história de Maria, ela me encanta muito.
e como histórias de muitas outras mulheres, assim. Hoje a gente vê muito falando sobre violência doméstica. E quando a gente lê um pouco ali sobre a história da Maria da Penha, o quanto aquela mulher sofreu, ela escreveu um livro sobre isso. E ela ficou paraplégica por conta, né, de uma dessas violências. E mesmo assim, ela lutou para que aquilo ali realmente fosse visto, assim, de uma forma diferente. Ela lutou por aquela lei Maria da Penha. E assim, como outras mulheres também que têm lutas, assim, diárias, assim, de algo que elas passaram. Então, assim, eu acho que toda mulher, assim, ela acaba sendo, assim, uma referência pra mim, assim, em tudo. Assim, você acaba sendo uma referência pra mim. Assim, eu vejo você, assim, Eugênia, eu falo assim, a gente se conheceu criança, mas aí a gente vai crescendo, nossa, como as pessoas mudam. Quem diria, assim, que hoje é a Eugênia e ia ser a Eugênia que é hoje. E se você olha toda a sua história, o que você passou, você fala, nossa, minha vida ia por esse caminho, mas ela resolveu ir por esse outro caminho. E tudo vai mudando mesmo, as pessoas mudam. E eu espero que elas mudem pra melhor sempre. E você também sempre foi uma referência, né? A gente se conhece desde criança, principalmente na adolescência, né? A Camila, ela é essa mulher feminina. Eu te vejo muito com esse feminino muito aflorado, sabe? Essa coisa de estar em contato com o seu corpo, de se cuidar, sabe? Eu então sempre gostei. Sim. Nossa. Não, e a Estela tá ficando igualzinha. Eu fico vendo, assim, porque a vaidade tá nela, assim. Acho que ela não tá roubando, representando bem a figura da mãe mesmo. Mas sempre foi muito desde pequena. E olha, assim, que, assim, quando eu estava adolescente, eu tive muito mais a presença do meu pai do que da minha mãe, porque eles se separaram e aí minha mãe foi morar com outra pessoa, e então eu fiquei morando junto com o meu pai. Eu acho que talvez isso também, eu acho que acabou também a gente criando uma atitude maior, assim, em relação à casa, em relação à mulher mesmo. Camila, e com todo esse brilho que a gente vê aqui, né? A gente sente, a gente vê todo esse brilho seu. Você acredita que contribui de uma forma exclusivamente sua, por onde você passa, pelo trabalho que você desenvolve? Assim, a gente não gosta de se achar demais. Mas, assim, muitas pessoas acabam falando, assim, o quanto você me ajudou com isso, o quanto eu te admiro por isso. E aí a gente fala, realmente... Esses dias foi até engraçado, uma moça me mandou mensagem no WhatsApp pedindo umas indicações e na foto do meu WhatsApp tá a foto Camila, Vitor e Estela dentro da igreja, família. E aí ela falou assim, nossa, você me falou algo e eu acho que foi Deus que colocou você no meu caminho. Ela queria abrir um negócio e aí ela tava meio receiosa e o ramo dela seria brindes para a indústria farmacêutica e ela veio me perguntar como que funcionava. E eu falei que a gente tem um compliance, que a gente precisa de uma nota fiscal com tal descrição, mas que para isso ela precisaria abrir um MEI. E fui explicando isso para ela. Aí quando foi no outro dia ela falou assim, Camila, eu abri o MEI. Graças a você. Eu falei assim, gente, a gente não sabe, né? O tanto que a gente pode influenciar uma pessoa assim. E em muitas conversas, assim, eu falo assim que a gente tem que ter esse olhar de empatia, esse olhar genuíno sobre as pessoas. Às vezes a gente tá conversando com alguém por um determinado assunto, mas a pessoa, ela está passando por um problema que a gente nem imagina. E aí eu vou, assim, conversando e vou anotando. E aí, de repente, eu vou e mando uma mensagem, ou mando um vídeo para aquela mãe, para aquela médica. E isso, nossa, Camila, você chegou num ponto que realmente, assim, era algo que eu precisava. Sim. Você percebe, né? Você vai tendo esse olhar, assim. Eu gosto muito de analisar o ambiente. Eu chego num lugar, eu analiso tudo, o ambiente, quem são as pessoas. É até engraçado, até dentro da igreja mesmo. Às vezes eu fico observando por que aquele pai tá com aquelas duas crianças. Aí fico assim, tentando descobrir. Quando eu vejo, eu estou sentado do lado do pai para saber por que ele foi só com as duas crianças. Para saber onde que está aquela mãe. Mas assim, é por esse olhar genuíno mesmo. Porque eu fiquei imaginando, gente, se essas crianças não têm mãe, olha o tanto que esse pai está representando na vida dessa criança. Poderia ser psicóloga, facilmente. Nossa, com todas essas potências aí que você acabou de falar. Mas aí tem o meu ponto fraco, né? O lado emotivo, né?
que eu acho que talvez, assim, se eu tivesse ido pro caminho da enfermagem, eu acho que teria pegado mais, assim, lidar com o paciente, com a família, no momento de dor, eu acho que pra mim é muito difícil, assim, seria algo que eu ia levar pra minha casa, literalmente, talvez eu não teria vida pessoal, não saberia diferenciar. Aproveitando que a gente tá falando dessa conexão, dessa diferença que você sente, que você percebe, que você provoca, né, no dia a dia das pessoas. Você quer falar alguma coisa para as mulheres que estão assistindo a gente? Deixar uma mensagem? Falar é o que eu mais gosto, né? Ai, mas o que eu falo, assim, pra todas as mulheres, até pra mim mesmo, assim, eu acordo, assim, com uma autoconfiança, falo assim, Deus abençoa meu dia, porque hoje tudo tem que dar certo, hoje não pode sair nada fora do lugar. Mas eu acho que a autoconfiança, eu falo assim, que ela dá um poder na gente quando você sabe do que você tá falando. Quando você, em qualquer lugar que você chega e você sabe o que você vai falar, o poder é diferente. E você sente que o seu poder tá fazendo diferença ali naquele lugar. Então sempre, assim, eu acho que conhecimento nunca é demais, nunca. E assim, tem coisas ainda que eu preciso aprender muito. E quero muito aprender. Mas assim, você ter sabedoria do que você vai falar, pode ser com a sua filha, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, com sua mãe. Mas você tem que saber o que você está falando. Lógico, assim, com um olhar, sempre com um olhar genuíno de empatia. Porque eu falo assim que a arrogância, ela não leva ninguém a lugar nenhum. A forma de falar, ela pode mudar tudo. Você pode estar falando aqui de um jeito, mas se você altera o seu tom de voz, pronto, mudou. A comunicação já foi outra, já não foi a mesma. Faz todo sentido. Não é o que fala, é como fala, como né? fala. E eu trouxe aqui algumas citações, né, que eu gostaria que você falasse um pouquinho como você percebe elas. Que a primeira é: o corpo alcança o que a mente acredita. Eu acredito muito nisso. Assim, eu acho que quando você coloca algo na sua cabeça, assim, seu corpo vai. Eu acredito muito nisso. E essa outra, já que a gente trouxe para esse podcast esse tema atuação na saúde, né, a saúde das pessoas, essa outra citação aqui: quem quiser ter saúde no corpo, primeiro deve buscar ter na alma. É verdade. Eu falo, hoje a espiritualidade, até na medicina mesmo, assim, eu sempre vejo, assim, esses dias eu até vi um vídeo de um neurologista falando do poder da oração. Você já imaginou, Eugênia, você como mãe, você sabe o poder da oração que você tem na vida da Artemis? Sim. E se sua mãe orasse por você, você sentiria o poder da oração da sua mãe em você. E eu acredito muito nisso, assim, que essa parte da espiritualidade, a nossa alma, ela tem que estar muito em paz. E pra nossa alma estar em paz, a gente tem que deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, hoje eu tentei agir da forma mais correta, mais justa e o mais certo possível. E a gente precisa buscar muito isso, assim, essa sabedoria, assim, de um momento, assim, desafiador, em um momento onde a gente iria gritar com uma pessoa, a gente teria que buscar essa sabedoria sempre. E só Deus dá essa sabedoria, mas ninguém, porque às vezes você tá sozinha, só tá eu aqui. O que eu vou fazer agora? Deus me dá uma direção. Então, essa parte espiritual, essa conexão, a gente tem que carregar com a gente mesmo. Sim. É isso, né? Essa mulher linda que confia, né? Que tem essa fé maravilhosa. Muito feliz com esse podcast. E a gente tá chegando ao fim, infelizmente, né? Porque o papo aqui, se deixasse, corria solto, acho que até amanhã. Igual casa de comadre, vai a tarde inteira. E em relação à oração, às vezes eu peço, hein? Pra dona Joelma, eu falo, acende uma vela aí pro Anjo da Guarda, faz uma oração pra mim. E eu sinto realmente. Às vezes a gente tá bravo com o filho porque é desobediente. Nossa, mas você é tão obediente, você podia ser mais obediente. Nossa. E assim a gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast Mais Mulher com a Camila Mendes. E eu convido você a estarmos juntos na semana que vem para conversarmos, para fazer um podcast bem bacana com a Emiliane, a Nani Pimenta. Ela que é mulher, mãe, advogada, artista plástica, poeta, e a lista é grande. Então convido você para juntos conversarmos com a Nani Pimenta.
aguardo você para mais um podcast Mais Mulher.